Beleza. O Bitcoin, ele tem toda essa. A maneira de funcionar dele garante que é seguro, garante que é escasso, garante de certa forma ali que ele é, tende a se valorizar, certo? Garante a escassez. A valorização depende da demanda, vai depender da adoção. Então, mas aí tende a se valorizar, porque, né? Sim. Beleza. E aí eu lembro que a gente falou isso da outra vez, mas me conta um pouco como é que funcionaria com a chegada de computadores quânticos, por exemplo, para mexer nisso aí Boa. tudo. Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu vou ter que entrar um pouco em algumas coisas técnicas aqui, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Qual é que é o risco, né? O perigo dos computadores quânticos? Hoje, o Bitcoin ele usa criptografia, como toda a internet usa, e os algoritmos que o Bitcoin usa são padrões, é o que banco usa, é o que e-commerce usa, servidor da máquina, enfim, não tem nada de diferente do que o Bitcoin usa em termos de algoritmos criptográficos. A mineração, que é esse processo de validar as transações e gastar força computacional para resolver um problema criptográfico, ela usa muita força computacional, porque hoje no Bitcoin ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Quanto mais gente vai minerando e bota computador para minerar, mais difícil fica. O risco do computador quântico é que, como ele é muito potente, ele tem outra forma de resolver os cálculos, mas ele traria uma força computacional bizonha para a rede que poderia minerar muito rápido os bitcoins. No caso da mineração, esse problema ele se auto-resolve porque a rede vai calibrando a dificuldade de mineração. Então, se agora entrar uma força computacional bizarra, a rede vai aumentar a dificuldade e se ajusta a essa força computacional. O risco que está na computação quântica é mais até nas carteiras, nas assinaturas digitais de carteira, que também é um algoritmo padrão, no caso se chama ECDSA, mas nem precisa explicar aqui para isso, mas é um algoritmo que com uma computação quântica seria facilmente quebrado. Então hoje, quebrar um algoritmo de assinatura digital levaria bilhões de anos. Então, na prática, não vai acontecer. Uhum. A computação quântica poderia logo mais, ainda não pode, mas logo mais, quando for uma realidade, poderia quebrar em segundos. Então imagina, eu tenho minha carteira lá e o computador quântico pode roubar umas bitcoins. Como é que a gente mitiga esse risco? Primeiro, a rede precisa, no momento que for uma realidade, cara, a computação quântica está chegando ano que vem, a rede tem que mudar os algoritmos. Assim como a rede dos bancos, da Amazon, do Google, o mundo inteiro tem que mudar os algoritmos para algoritmos criptográficos à prova de computação, que já existem, já estão sendo aí testados bastante. E com Bitcoin não seria diferente. Então, a rede, vamos lá, nova atualização, esse algoritmo aqui que valia, agora não vale mais, tem que descartar, vamos usar um outro, e a rede passa a estar protegida daqui para frente. Mas a carteira que usou o algoritmo anterior e está lá com alguns bitcoins, ela pode estar sob risco. Uhum. Qual é o risco que ela tem? Estou entrando em questões mais técnicas aqui, tá? Uma carteira que transacionou e ainda tem saldo, ela expõe uma informação que é a chave pública e um computador quântico poderia quebrar essa criptografia e roubar os bitcoins. Então, qual é uma boa prática para evitar esse problema? Se você tem uma carteira com um saldo, não movimente ela e, se movimentar, movimente todo o saldo para uma nova carteira. Porque aí não tem como o computador quântico roubar essa carteira. Por exemplo, as carteiras do Satoshi Nakamoto, elas são roubáveis. No momento que existir o computador quântico, elas serão roubadas porque muitas foram usadas, então está lá a informação para o computador quântico acessar, conseguir quebrar a criptografia e mover aqueles bitcoins. E até uma polêmica, assim, isso é um parênteses, mas é uma polêmica que tem entre os usuários da rede, os bitcoiners. O que fazer com isso? Pô, será que vale fazer alguma atualização para bloquear esses bitcoins? Ou, cara, paciência, faz parte da evolução da rede. É uma busca, assim, uma caça ao tesouro perdido, e quando acontecer a realidade do computador quântico, alguém vai conseguir roubar, e paciência, faz parte e bola para frente. As carteiras do Satoshi, elas estão 100% paradinhas.
Praticamente tudo. Praticamente tudo. Porque como no começo eram pouquíssimos usuários, então era ele que minerava, outro, sei lá, 10 pessoas, 15, 20, então era pouca gente. Então logo no início, os primeiros meses, era ele minerando, então ele foi acumulando muitas moedas, e como se sabia as carteiras que ele estava usando, até para testar o sistema, se tem uma boa ideia, carteiras que pertenciam a ele, porque ele usou e se sabe. Então, desse conjunto de carteiras, praticamente está tudo parado. Tudo parado. E como muitas tiveram transações e ainda tem saldo, elas são roubáveis por computadores quânticos. Mas então, o resumo da ópera é: o computador quântico não é algo fatal para o Bitcoin. Pode ser melhorado o Bitcoin e vão se mudar os algoritmos criptográficos. E quem tem saldo em alguma carteira, é só ter essa boa prática de movimenta o saldo para um endereço e deixa ele lá. Se usar, movimenta para um novo endereço, para uma nova carteira, para que não tenha esse risco de ficar, de ser roubável por um computador quântico. Vai atrapalhar a tua vida, né? Porque tu usa para pagar coisas. Sim, sem dúvida. Mas aí, cara, é uma boa prática. De repente, aquela carteira do dia a dia, eu posso usar sem problema. A carteira fria, a hardware wallet, essa a gente guarda com mais carinho. Onde tu coloca a maior parte das tuas paradas, tu deixa num lugar mais seguro. Exato. Bom, faz sentido, né? Mas com a atualização do algoritmo, isso tudo aí volta, as coisas funcionariam mais ou menos como funcionam hoje. Sim, exatamente. Tanto a mineração quanto as assinaturas das transações se adotam novos algoritmos criptográficos, a prova de computação quântica e vida que segue. E aquele argumento, cara, que assim, a gente sabe que Porra, na verdade eu não tenho certeza não, mas vamos lá. Vamos dizer que eu te mando aqui 10 bitcoins, porque eu sou, meu irmão, muito rico de verdade mesmo. Te mandei 10 bitcoins aqui porque eu comprei alguma coisa. Essa transação é pública. Sim. As pessoas conseguem verificá-la e tudo mais, né? Sim. Nesse sentido, havia um grande medo do uso do Bitcoin para pagamentos de terrorista ou qualquer... Sim, uso ilícito. Isso, usos ilícitos, assim. Isso... Eu tenho escutado, essa é mais uma das coisas que eu tenho escutado menos hoje em dia. Sobre o medo, sobre o próprio uso, sobre isso. Cara, o Bitcoin é uma tecnologia. E eu encaro ela como uma tecnologia financeira, monetária, superior a todas que nós temos hoje. E assim como telefone móvel, internet, computador, inteligência artificial... vai ser usado para o bem, vai ser usado para o mal, vai ser usado para sacanagem, vai ser usado para caridade, vai ser usado para tudo. E com o Bitcoin não é diferente. Mas eu acho que hoje a gente escuta falar menos disso justamente porque ele está sendo mais usado para tudo. Vão lavar dinheiro com Bitcoin, vão usar para crime? Sem dúvida. Como usam o dólar, como usam carros da Toyota, como usam telefones da Apple e assim por diante. Isso não é um problema do Bitcoin em si, é um problema da natureza humana aí que alguns gostam de fazer crime. Mas eu concordo que hoje era uma crítica muito mais frequente antes. O Bitcoin é só para o crime online. Cara, não. Podem usar para isso? Sem dúvida. Mas se usa para muito mais coisa além disso. Isso aí dá para a gente acreditar essa mudança de postura ao entendimento da tecnologia. Ao entendimento, a aceitação que ele vem tendo, até com as regulações aí que passaram nos últimos anos. Hoje, lá em 2012, 2013, se você falar disso... O cara te olhava, dinheiro na internet, crime online, que parada bizarra é essa, cara? Hoje você vê grandes investidores, vice-presidente americano falando sobre isso, mudou o nível do debate, está em outro patamar. E tu mencionou regulamentação algumas vezes já. Aqui no Brasil, a gente permitiu o ETF, né? A gente fez mais alguma outra movimentação do ponto de vista regulatório para a coisa funcionar mais redondo? A gente teve duas... primeiro, assim, temos várias diretrizes da CVM brasileira, tivemos algumas até da Receita Federal. Tem muita coisa que já foi regulamentada sem terem chamado de o Bitcoin foi regulado no Brasil. Mas houve uma lei que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, de regulamentação de criptoativos, Bitcoin.
e que colocou o Banco Central como o órgão regulador. E agora cabe ao Banco Central divulgar as suas normas, regras para as empresas que lidam com criptoativo, corretoras, etc. Isso está para sair, não saiu ainda. Mas pô, já está bastante organizado e regulado no Brasil, sim. E em relação aos Estados Unidos, a gente está atrás, está na frente? Agora eu diria que a gente ficou para trás. É? A gente estava na frente, agora eu diria que a gente ficou para trás. Tá. Mas isso não é necessariamente... Vamos lá, podia ser melhor, mas estamos legal. É isso? Sim, sim. Sem dúvida. Será que é porque os caras lá de Brasília, eles estão entendendo melhor? Eles estão ganhando dinheiro com isso? Estão vendo oportunidade? O que tu acha que tá acontecendo, cara? Cara, um pouco porque de em tudo. geral, um esses pouco caras... de tudo. Por exemplo, se a gente for falar de comunicação na internet, os caras são meio devagar, assim, no sentido de entender o que tá acontecendo. Propõem umas merda, assim, que... Você nem precisa pensar muito pra perceber como aquilo ali pode ser explorado de um jeito escroto e atrapalhar todo mundo, né? Como, por exemplo, lá o lance do artigo 19 do Marco Civil da internet lá parece... Sim, aquele foi. Parece um problema pra mim, sabe? Os caras tomaram a decisão que tomaram. Mas em relação ao Bitcoin, tu acha que... Por que a gente Cara, eu acho que caminhando por... é um pouco disso tudo. É mais entendimento, é a galera que tá usando. Tem deputado que gosta, conhece, tem senador, tem gente no executivo. Pô, o chefe de gabinete do Geraldo Alckmin, o Pedro Guerra, pô, grande pessoa, ele é um grande entusiasta, fez uma... Até ele defende a ideia de reserva estratégica de Bitcoin no Brasil também. Inclusive, haverá uma audiência pública agora em 20 de agosto para debater esse assunto, reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. E todo mundo vai... Cara, da mesma forma, voltando àquela ideia de tecnologia superior, todo mundo vai acabar usando. Agora que teve até fazer essa brincadeira, porque foi um tweet que fizeram, saiu a sanção na lei Magnitsky contra o ministro. Aí alguém colocou no Twitter lá, bem-vindo ao Bitcoin, ministro. Cara, que realmente assim, vai ser usado por todo mundo. Por todo mundo. Vai ser usado por gente de bem, por gente de mal, por criminoso, por freira, por todo mundo.